Num dos últimos vídeos aqui do canal, aquele sobre Pragmata, a gente fez um apontamento importante. A cultura tem se aproximado cada vez mais de uma lógica centrada no sexo e ao mesmo tempo se afastado de um tratamento mais saudável sobre o relacionamento entre pessoas. Na prática, isso aparece de forma simples. Em muitos casos, o outro deixa de ser visto como alguém com valor próprio e passa a ser tratado como um meio, um objeto cuja função principal é gerar prazer. A relação deixa de ser convívio e passa a ser consumo. Esse cenário não surgiu do nada. Ele é fruto de um processo cultural longo, em que gerações foram sendo formadas a partir de certas ideias sobre liberdade, desejo e realização pessoal. A promessa era romper com limites considerados opressivos, muitas vezes associados à infância ou à tradição, para finalmente viver a vida. É o espírito do Carpe Diem, aplicado ao campo dos desejos. O problema é que, com o tempo, isso não produziu o tipo de liberdade que se esperava. O que a gente vê hoje é um movimento crescente de sexualização, acompanhado de uma dificuldade cada vez maior de lidar com o outro de forma íntegra. Quanto mais se tenta saciar este apetite, mais ele parece exigir, e isso empurra as pessoas para relações cada vez mais superficiais e utilitárias. Nesse processo, muita gente passa a se expor, se oferecer, ou se reduzir a uma vitrine em troca de atenção, validação ou algum tipo de retorno. Em alguns casos, isso se traduz em dinheiro, mas mesmo assim, fica a pergunta sobre o custo envolvido, não só externo, mas com certeza interno. No vídeo de Pragmata, a gente comentou também como a imersão constante nesse tipo de conteúdo afeta a forma de perceber a realidade. Certas distorções passam a parecer normais e aquilo que antes causaria estranhamento começa a ser defendido com naturalidade. Basta olhar os comentários daquele vídeo para perceber isso acontecendo em tempo real. Por isso, hoje a proposta é retornar esse tema com mais calma. Existe uma ideia muito difundida de liberdade sexual, que na prática nem sempre liberta. Em muitos casos, ela prende, condiciona e limita a forma como a pessoa pensa, se relaciona e enxerga o outro. Então fica por aqui. Agora você está no Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro Criador. Eu sou a Letícia, um pouco sumida, mas voltando aos poucos. E hoje a gente vai conversar sobre liberdade sexual e o que ela realmente produz na vida das pessoas. Vocês estão preparados? Objetificação, uma palavra que acabou ficando desgastada com o tempo, muito por conta do uso exagerado e ideológico em contextos onde ela nem sempre se aplica com precisão. Mas, antes disso, a ideia que ela carrega já era discutida com outro nome, mais antigo e preciso: coisificação. E aqui vale voltar um pouco no tempo, no início dos anos 2000. A sociedade começou a se adaptar a uma série de avanços tecnológicos que mudaram profundamente a forma como as pessoas se relacionavam. A internet, sem dúvida, foi o principal deles. Nesse ponto, a distinção entre o que é pessoa e o que é coisa começa a se estreitar perigosamente, porque quando tudo opera sob a mesma lógica de exposição, consumo e descarte, o problema não está apenas na tecnologia em si, mas na forma como ela molda nossa percepção da realidade. O filósofo e teólogo Martin Buber, em sua obra Eu e Tu, já alertava para essa distinção fundamental. O ser humano pode ser encontrado no modo eu-tu, relação de presença, respeito e reciprocidade, ou reduzido a um modo eu-isso, relação utilitária, onde o outro é tratado como objeto. O que estamos vivendo hoje é uma vitória cultural do eu-isso em escala global. Lembra quando Lex Luthor chama o Superman de isso para despessoalizar ele e cria a distância empática nesse último filme? Pois é, essa é a coisificação em seu estado máximo. A partir do momento em que as pessoas começam a se relacionar sem precisar compartilhar o mesmo espaço físico, o vínculo interpessoal ganha em alcance, mas perde gravemente em profundidade. Se antes o círculo de relações era naturalmente limitado ao bairro, à escola, à igreja ou ao trabalho, agora ele se expande para qualquer lugar do mundo. Porém, esse relacionamento já não carrega o mesmo peso de proximidade. Não é o mesmo tipo de presença. Não é o mesmo tipo de convivência. Com isso, a própria referência de quem está perto muda. E é exatamente aqui que a ideia de coisa se desloca. Perfis são acessados. Relações são iniciadas e descartadas com a mesma facilidade com que se navega por conteúdos. A pessoa deixa de ser alguém a ser encontrado e passa a ser alguém a ser acessado.
Quando o ser humano deixa de ser visto como alguém e passa a ser tratado como uma coisa, inevitavelmente passamos a enxergá-lo não como o portador de dignidade inerente, mas como um objeto. E ao se tornar um objeto, cria-se distância suficiente para tratá-lo como se ele não tivesse valor algum, ou pior ainda, como se tivesse apenas o valor que eu quero que ele tenha no momento que eu preciso dele. Aqui a teologia cristã é cristalina. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, somos confrontados com a verdade de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1:27. Essa imagem confere a cada pessoa uma dignidade inviolável. João Paulo II, em sua Teologia do Corpo, denuncia exatamente essa inversão. Quando tratamos o outro como objeto de prazer ou de consumo, estamos violentando a imagem de Deus nele. O corpo humano não foi feito para ser usado, mas para ser doado em amor verdadeiro. Tomás de Aquino já ensinava que a luxúria, um dos 7 pecados capitais, não é apenas um pecado da carne, mas um pecado contra a razão. Ele transforma a pessoa em meio para um fim egoísta, invertendo a ordem natural do amor. Agostinho, séculos antes, já havia escrito em suas confissões como seus próprios desejos desordenados o escravizavam, impedindo-o de amar a Deus e ao próximo de forma livre, porque o desejo desordenado faz isso, desqualifica a pessoa do ser humano. Claro que não podemos ser ingênuos e colocar toda a culpa na internet. As relações humanas nunca foram simples. Desde a queda, elas sempre carregam fragilidade, egoísmo e pecado. No entanto, a conectividade em massa criada pelo ambiente das redes sociais amplifica essa fragilidade e torna mais fácil cairmos na tentação de tratar o outro como produto. Hoje, selecionamos pessoas nas redes sociais para seguir como se estivéssemos numa quintanda, escolhendo produtos que queremos colocar na nossa prateleira pessoal. O algoritmo incentiva que cada vez mais pessoas se coloquem como produtos numa vitrine digital, competindo por atenção. Danças, roupas, desafios, humilhações e até pedaços da intimidade são oferecidos com o único objetivo de chamar a atenção e, quem sabe, transformar essa atenção em dinheiro. E então surge a pergunta incômoda: qual é, afinal, a diferença entre alguém que vende sua vida na internet em troca de dinheiro e um produto exposto nas prateleiras de um supermercado? Ambas as coisas estão totalmente objetificadas. A diferença é que o produto foi criado para isso. A pessoa não, ela escolheu se tornar. C.S. Lewis, em Os Quatro Amores, faz uma distinção poderosa entre o amor Vênus, o amor erótico, quando bem ordenado e quando desordenado. Quando desordenado, ele deixa de ser amor e se torna um tipo de idolatria. O desejo consome tudo e transforma o amado em um ídolo ou em objeto. E quem soube explorar com maestria essa conexão a longa distância foi a indústria do entretenimento adulto. Muito antes dos grandes streamings existirem, eles já haviam dominado o modelo on demand, transformando o desejo em produto e pessoas em conteúdo consumível 24 horas por dia. Esses sites não apenas exploram a fraqueza humana, a industrializa. Hoje, de todas as facilidades que a internet trouxe nas últimas décadas, uma se destaca como a maior delas. E não é um trunfo, mas um alerta sério: o acesso praticamente ilimitado à pornografia. Se antes era preciso superar barreiras físicas concretas, ou seja, ir até uma banca de jornal ou locadora, hoje basta deslizar o dedo na tela. Em poucos segundos, qualquer pessoa tem à disposição não só do conteúdo sexual, mas as coisas mais degradantes e extremas que a mente consegue criar. Tudo para tentar saciar uma sede que nunca se extingue de verdade. A saciedade prometida é ilusão. Assim como a pornografia vende a fantasia de um sexo perfeito que nunca existe na vida real, a satisfação que ela entrega também é fantasiosa. Tudo é produzido, editado e encenado para parecer real, criando um sonho que a realidade nunca consegue cumprir. Quanto mais se consome, mais o apetite cresce e mais distante fica qualquer satisfação genuína. As próprias redes sociais, mesmo sem serem explícitas, alimentam esse mesmo ciclo. A comparação constante com corpos ideais, as viagens, os estilos de vida invejáveis, tudo isso desperta desejo.
A maioria dos influencers não mostra a rotina real, com suas próprias partes monótonas ou difíceis. Eles exibem apenas os momentos calculados para gerar mais atenção, criando nos seguidores o mesmo tipo de fantasia que a pornografia vende de forma direta. É esse o modelo: criar uma mentira atraente para as pessoas correrem atrás. O entretenimento adulto faz isso abertamente. A sociedade como um todo copia a mesma lógica, só que de forma mais disfarçada. Por isso vemos tantas garotas migrando para plataformas de conteúdo adulto. Vendem para elas um estilo de vida luxuoso e livre muito antes de pedirem que elas se exponham. Enquanto estão deslumbradas com a vida que imaginam conquistar, não percebem o preço que estão pagando. Não se trata apenas de vender um serviço, elas estão se transformando no próprio produto. E o show business inteiro sabe exatamente o que está fazendo. Capas de revistas provocantes, personagens sensualizadas em quadrinhos, animes e games não surgem por acaso. Eles querem plantar o desejo como norteador da vida, transformando a objetificação em algo normal e lucrativo. Isso não atinge só os homens. Muitas mulheres, especialmente acima dos 25 anos, também convivem com esse vício, e muitas vezes por anos. No final, a indústria não quer apenas o seu clique, ela quer sua rendição, quer que você se ajoelhe diante desse apetite, enquanto se torna mais um consumidor cativo. A coisa que compra o que eles vendem. No final das contas, o que estamos vendo não é apenas uma mudança cultural ou tecnológica. Estamos diante de uma profunda deformação do desejo humano. Uma geração inteira está sendo formada para buscar no sexo e na atenção o que só pode ser encontrado em Deus. A pornografia, as redes sociais e toda essa lógica de objetificação prometem liberdade, mas entregam escravidão disfarçada de prazer. Elas não libertam o desejo, elas o inflamam e o escravizam. E quanto mais se alimenta esse apetite desordenado, mais ele domina a mente, o coração e as relações. Por isso o apelo do Evangelho é tão radical e libertador ao mesmo tempo. Paulo escreve em Romanos 12:2: Não se conformem com o padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Dessexualizar a mente não é repressão puritana, é um ato de liberdade. É recusar que o desejo sexual seja o centro da nossa identidade e da nossa felicidade. É colocar Cristo no centro e deixar que Ele cure, ordene e redima nossos desejos. Jesus não veio para nos deixar presos a um ciclo de fantasia, frustração e vazio. Ele veio para nos dar vida em abundância. Uma vida onde o outro é visto novamente como a imagem de Deus, digno de amor, respeito e aliança, e não apenas como objeto de consumo. Talvez seja a hora de fazermos uma pergunta incômoda para nós mesmos. Quem está realmente sendo o senhor da minha mente? Meus impulsos? O algoritmo? A indústria do desejo? Ou o Espírito Santo de Deus? Dessexualizar a mente é, acima de tudo, ressacralizá-la e devolvê-la ao Senhor que a criou. É aprender novamente a olhar para o outro não com os olhos de consumo, mas com os olhos de Cristo, olhos que veem valor, dignidade e eternidade. Essa é a verdadeira liberdade que o Evangelho oferece. Não é a liberdade de fazer o que eu quero com o meu corpo e com o corpo do outro, mas a liberdade de amar como Deus ama. Que o Senhor nos dê coragem e graça para viver isso. Bem, se você chegou até aqui e ainda não desligou o vídeo ou jogou o celular na parede, parabéns pela paciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso nos ajuda muito a continuar crescendo. Aproveito também para contar que estamos com uma campanha na vaquinha para melhorar a produção do nosso conteúdo. O Pix vai aparecer aqui na tela agora e também estará na descrição do vídeo. Quem puder nos ajudar, mesmo que com valor pequeno, será imensamente agradecido em todos os vídeos. Um agradecimento especial aos apoiadores: Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Marco, Maria, Mateus, Raquel e Vinícius. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por estar até aqui e até a próxima!